Olá pessoal, meu nome é Júlio Louredo, eu sou professor de História e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as pandemias ao longo da história. Estamos vivendo como personagens ativos da história, hoje, março de 2020, a segunda grande pandemia do século XXI, pois a primeira ocorreu em 2009, tendo início ali no México, se espalhando rapidamente pelo continente americano, atingindo aproximadamente 75 países do mundo. Nós sabemos que, atualmente, o coronavírus já atingiu quase que a totalidade dos países do mundo. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado, muita responsabilidade ao analisarmos, as medidas que nós vamos tomar enquanto sociedade para conter essa pandemia. Bom, mas é importante lembrar que no passado nós já tivemos outras grandes pandemias. É bom lembrar aquela que talvez seja a mãe de todas elas, que foi a peste negra, também conhecida como a peste bubônica, que surgiu lá no século XIV, aproximadamente ali a partir de 1338, mas teve o seu pico a partir de 1346, onde somente essa peste ela foi responsável por dizimar aproximadamente 1/3 da população europeia. A peste negra ela atingiu ali o continente da Eurásia, Europa e Ásia, como eu vou demonstrar aqui no mapa para vocês. Coincidentemente, a peste negra ela surgiu aqui na China, na chamada Rota da Seda. A China, um país comercialmente poderoso naquele momento histórico, aqui na área oriental do mundo. Então, os produtos da China vinham aqui por rota terrestre até aqui, a atual Istambul, na Turquia, mas naquela época chamávamos de Constantinopla. Constantinopla era o grande centro comercial do Oriente e era a ponte, era o elo do comércio com o continente europeu. Então, os produtos vindos da China saíam daqui de Constantinopla, vinham pelo mar Mediterrâneo e até as cidades comerciais da Itália. Gênova, aqui, e Veneza, no outro lado. Gênova e Veneza, as duas principais cidades comerciais do Ocidente. Então, os produtos que vinham aqui do Oriente chegavam nessas duas cidades italianas e daqui eram redistribuídas para o restante do mundo. Olha uma outra coincidência. A China, a primeira hoje do coronavírus, em termos de caso, e a Itália a segunda, e já é a primeira em mortes. Bom, a peste bubônica, ou a peste negra, ela, como eu falei, matou aproximadamente 100 milhões de pessoas. A recuperação, só para vocês terem uma ideia desse número, a recuperação só aconteceu no século XVII. Só no século XVII que a população da Eurásia, da Europa e da Ásia, conseguiram atingir o número de pessoas vivas antes da peste negra acontecer. Então, foi uma grandíssima pandemia. 100 milhões, mas dizem algumas correntes de historiadores e cientistas que esse número pode chegar a 200 milhões de pessoas. Ou seja, é um número considerável. Hoje nós temos quantas? 19?
não, com 19, eu não sei como é que está o número de mortes do coronavírus no mundo, mas acredito que seja 15 mil hoje, né? Uma pandemia que começou, né, ali na China, mas já estamos no mês de março e mataram agora 15 mil pessoas, né? É um número considerável, obviamente, mas que está muito distante, por exemplo, do número de pessoas que morreram nos primeiros anos, primeiros meses na Europa e na Ásia em relação à peste negra, à peste bubônica. E essa peste, é bom lembrar, ela foi decisiva para o que na história nós chamamos de crise de retração do século XIV. O século XIV, na Europa, na Ásia e no mundo, foi um século bastante comprometido por questões climáticas e por conta da peste negra. Somente no século XV que os países europeus começarão a se recuperar desse período crítico que foi o século XIV, a crise de retração do século XIV, marcada, né, carimbada pela peste negra. Foram as grandes navegações do século XV, iniciada por Portugal, e depois veio Espanha e os demais países, França, Inglaterra, Holanda, os grandes países europeus que iniciaram o seu processo de grande navegação por ter ali um Estado nacional forte, por ter um rei politicamente forte, uma burguesia economicamente rica. Essa era a fórmula para os estados iniciarem o seu processo de grande navegação, que vocês aprenderão. Alguns já estudaram, outros estudarão. Quem está ali no 7º ano, né, no final do 7º ano, início do 8º, já vai pegar esse período aí das grandes navegações que marca o início da Idade Moderna e finalizando a Idade Média. A crise do sistema feudal marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna a partir das grandes navegações. Uma outra pandemia que assustou o mundo, essa já aconteceu no século XX, foi a chamada gripe espanhola. A gripe espanhola surge exatamente após, né, na fase final da Primeira Guerra Mundial. Como vocês bem lembram, a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Então, ali na fase final da guerra, surge a pandemia da gripe espanhola, causada pelo vírus influenza, né, o mesmo que daqui a pouco, quando nós formos falar sobre a pandemia de 2009, né, acabou causando uma outra pandemia através do vírus H1N1. Enfim, então ali em 1918, por volta de janeiro de 1918, começou a pandemia da gripe espanhola. Que é bom lembrar aqui, gripe espanhola não é porque ela surgiu na Espanha, mas sim porque foi na Espanha que a imprensa divulgou, né, alertou o mundo para essa pandemia, para essa virulência, né, de uma gripe que estava matando várias pessoas, independentemente de idade. A gripe espanhola, ela não escolhia se eram pessoas mais velhas, se eram pessoas mais novas, não interessa. Ela começou a dizimar aleatoriamente as pessoas no mundo naquele período histórico. Tanto é que ela contaminou aproximadamente 500 mil pessoas no mundo e teve ali um período de 50 mil pessoas mortas, né? É um grande número, desculpe, 50 mil não, 50 milhões, perdão, 50 milhões, repetindo, 50 milhões de pessoas mortas, na verdade. Então eu falei 500 mil, mas são 500 milhões de pessoas foram contaminadas e 10% dessas 500 milhões de pessoas acabaram morrendo, né? Essa foi a estatística do período da gripe espanhola. Então veja, estamos falando de números milionários, certo? Ou seja, a peste negra foram de 100 a 200 milhões de pessoas mortas e agora a gripe espanhola do início do século XX matou aproximadamente 50 milhões de pessoas. Então, veja que essas pandemias devem ser encaradas com muita responsabilidade. Mais uma vez, eu enfoco isso.
Durou 2 anos, tá? Hoje nós estamos aqui vivendo a segunda semana da quarentena e preocupados em quando vai terminar, mas a pandemia da gripe espanhola, ela teve duração aproximadamente de 2 anos. Começou em janeiro de 1918 e teve ali o seu encerramento, né, basicamente em dezembro de 1920. Né? Calma, isso não é para criar pânico. Eu tenho certeza que nós não vamos ficar 2 anos dentro de casa. Mas isso é só para vocês terem esse conhecimento histórico, para ver que nós já tivemos no passado pandemias que, sim, né, foram pandemias que mataram milhões de pessoas. Em 2009, a última grande pandemia do mundo, a primeira pandemia do século XXI, foi a chamada gripe suína, né, pelo H1N1. Essa, como eu disse, atingiu 75 países, foram mais ou menos 700 milhões de pessoas contaminadas no mundo, né? Algumas pessoas alguns estudiosos chegam a falar até em 1 bilhão, mas tivemos um número menor de mortos. Alguns dados chegam a dizer 575 mil mortos, né? Então veja, perto do que foi a peste negra na Idade Média, do que foi a gripe espanhola no século XX, essa gripe, o H1N1, a gripe suína, já teve um poder de morte mais reduzido, certo? Então agora nós estamos vivendo a 4ª grande pandemia, já entrou para a história, e o final nós não sabemos. Afinal de contas, nós somos atores, como eu disse, desse processo histórico. Nós fazemos parte desse período da história mundial, sendo atores principais, nem coadjuvantes somos, porque estamos sendo afetados diretamente pelas consequências, né, desse coronavírus. Bom, eu espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham conseguido enxergar essa linha temporal, essa linha do tempo que eu tentei fazer aqui nessa pequena videoaula, para vocês entenderem ou compararem mesmo as 3, né, maiores pandemias antes do coronavírus que estão registradas na história da humanidade, ok? Muito bem, então eu espero encontrá-los numa próxima videoaula para tratarmos de um outro assunto. Valeu, um grande abraço.